HGLG 11, este é um dos fundos mais populares do Brasil e eu trouxe aqui o Marcos para falar um pouco do momento do fundo. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, obrigado. Conta aí um pouco do histórico do HGLG, o que ele faz e como é que está a situação atual dele. O HGLG ele é um fundo de logística, inclusive é um dos maiores da Bolsa em geral, né, expandindo além do setor de logística. Ele é o terceiro maior fundo imobiliário em base de cotista, ele tem aí praticamente 280 mil cotistas, ele é o sétimo maior fundo da Bolsa, com praticamente 2,7 bilhões de reais em patrimônio. Ele tem um portfólio aí de 16 imóveis, mas ele já está negociando para fazer uma aquisição de mais alguns. E ele tem também uma emissão pendente, aí a gente não sabe exatamente ainda em questões de quando vai acontecer, mas ele tem uma pendente para aumentar o portfólio em quase mais 1 bilhão. Então ele está aí para ser realmente o maior player, não só de logística, mas também o maior player em fundos imobiliários. É um fundo grande de logística, acho que foi o primeiro fundo do Brasil feito para crescer em logística. E eu confesso aqui que não é um consenso interno, né? O Baroni gosta do fundo, tem os argumentos dele lá na página de análise da Suno, né? Eu vou falar aqui alguns argumentos que eu tenho para sempre ter o outro lado, né? Aqui na Suno o time de análise debate constantemente, mas uma coisa que de certa forma me incomoda, Marcos, queria até saber sua opinião, é que se você for ver o dividendo por cota desse fundo, ele é menor hoje do que era em 2011. Né? E de lá para cá o fundo de fato cresceu muito. Né? Cresceu a base de cotistas que você falou, cresceu a base de ativos, patrimônio líquido. E a minha percepção é que quem ganhou com esse crescimento foi mais a gestora do que o cotista. Né? O cotista hoje ganha dividendo por cota menor do que ganhava 10 anos atrás, né? Em termos nominais. Né? Então, o cotista ali eu fico até um pouco preocupado, assim, porque tipo, o gestor está trabalhando para quem? Para aumentar o dividendo por cota, que eu acho que deveria ser o trabalho de um bom gestor, ou simplesmente crescer para ter mais receitas. Eles fazem emissões constantemente, né? Não necessariamente isso é ruim, mas tem as taxas de emissão e os ativos que têm sido comprados não são capazes de repor o dividendo que existia antes. Então o dividend yield acaba caindo ao longo do tempo. Então esse é um fundo que eu tenho essa crítica a respeito à análise do Baroni, mas confesso que não é um consenso aqui dentro da Suno. De que lado você está, do meu ou do Baroni? Eu tô do meu lado. Não, mas eu acho que assim, eu concordo que isso daí é um ponto que precisa ser analisado de fato. E não só eles, defendendo aí, não são só eles que têm essa característica, né? Não, mas o que eu ia falar é que isso daí realmente é um ponto que precisa ser analisado, o cotista precisa estar de olho para ver se tem uma crescente nos rendimentos. O HGLG, ele é realmente, se for comparar com outros fundos imobiliários, não só a idade que ele tem mais e patrimônio também, ele tem uma constância maior que outros. Não é o maior pagador de rendimentos, existem outros fundos de logística que, falando na parte só financeira, pagam mais, pagam melhor, mas talvez o porte é diferente. Uma coisa que eu posso falar, assim, talvez não querendo defender o HGLG, mas dando um outro ponto sobre o que anda acontecendo, é que nos últimos meses, talvez anos já, a gente consegue ver que ele tem mudado um pouco a posição dele para justamente ter essa melhora de rendimento. Então, por exemplo, ele teve algumas vendas recentemente, então ele teve venda de terreno que multiplicou o valor consideravelmente do valor de compra para o valor de venda. Isso daí foi importante, inclusive até um alerta aí, o último rendimento dele foi R$ 2,20, bem acima do que já estava sendo pago a mais, que era R$1, que era o novo patamar, pelo menos por enquanto. Então ele pagou bem mais recentemente. Só que isso daí é atípico, não foi por conta de venda, foi por conta de umas multas de inquilino que saiu, rescisão antecipada. Então ele tem feito algumas movimentações e também teve essas outras movimentações que aumentaram o rendimento dele. Se isso vai se manter, se a estratégia vai ser aumentar os rendimentos, talvez com mais desenvolvimento, com mais construção, que é uma coisa que ele tem olhado mais, aí a gente tem que acompanhar. Mas parece que ele tem mudado um pouquinho o perfil da estratégia do fundo. Estou parando aqui o vídeo só para pegar a sua opinião. Vocês gostam de conteúdo de fundo imobiliário? Deixa aqui a opinião nos comentários, tá bom? Eu como analista, eu faço minha análise fria e desapaixonada. Eu trouxe pontos aqui que na minha visão não são positivos, mas tem alguns pontos positivos. Acho que talvez o principal ponto positivo do HGLG é a liquidez. Né? É um fundo muito líquido, provavelmente o maior fundo de logística do Brasil. Né? Sim. Isso aí dá uma liquidez. Para quem quer liquidez, o HGLG pode ser uma alternativa aí dentro do setor de logística. Então estou trazendo aqui também um outro ponto positivo. A gente tenta trazer aqui os prós e contras, né?
E você toma a sua decisão depois de ver tudo que a gente discutiu aqui. Qual outro pró e contra que você acha que vale a pena ser trazido? Eu acho que a diversificação que ele tem é bem interessante e uma coisa que eu tenho gostado mais de ver em fundos de logística é a parte de desenvolvimento. Então, se isso se concretizar dentro do HGLG, eu acho que é um ponto bem positivo que a gente vê pouco ainda. Sim. É um bom ponto. Eu acho que tem oportunidades de aumentar o yield médio com o desenvolvimento. Né? Às vezes, um fundo, pessoal, poderia comprar um terreno, desenvolver, né? E às vezes ter um yield melhor do que se comprasse no mercado. E eu diria, às vezes, bem melhor. Né? Eu já conversei várias vezes com pessoas da indústria e todo mundo fala que o desenvolvimento ali, o cara consegue um cap rate de 10%, o que dá um dividend yield aí talvez de 9,5%, 9%. Ou até mais, até mais. Às vezes até mais se o cara conseguir alavancar bem ou comprar bem o terreno e desenvolver bem. Então, na hora que o fundo entra no desenvolvimento, ele pode pegar esse yield para ele. Né? E se ele compra já pronto, alugado, com menos risco, né? Menos risco de execução, menos risco de vacância, aí ele já está pagando um preço mais cheio. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ficar de olho, né? Não só para esse fundo, como para outros também. Né? Às vezes você, na largada, ganha menos, né? Porque, de certa forma, o fundo está comprando um terreno e não está pagando nenhum dividendo nesse momento, mas em um ano, às vezes, você já está alugando e ganhando muito mais. Então, às vezes, vale a pena você plantar umas sementinhas hoje para colher muito mais depois. Tomara que dê certo para o HGLG, torcemos para isso e que outros fundos possam fazer isso também, né? Tomar esse risco do desenvolvimento que muitas vezes pode valer a pena e se pagar, certo? Não, com certeza, e só colocando a cerejinha no bolo, o HGLG, a gente estava falando de pontos positivos e falando dessa parte de desenvolvimento, isso é um ponto positivo de fundo grande. Então ele está na casa aí de mais de 2 bilhões de patrimônio, então ele consegue comprar, dedicar uma parcelinha ali do patrimônio para a parte de desenvolvimento sem impactar muito a renda. Isso é uma coisa que fundos pequenos já não conseguem fazer. Então, se alguma coisa sair fora do planejado, se tiver um custo a mais, ou se der errado, pronto, o impacto em um fundo menor é muito maior. Então, o HGLG consegue fazer isso aí com um pouquinho mais de tranquilidade. Beleza, pessoal. E a gente tem relatório do HGLG, ou Murano? Temos relatório do HGLG? Não. Mas eu vou abrir aqui uma exceção. Ó, para você que assistiu esse vídeo até o final, você vai ver a versão do Baroni, tá bom? Vou pedir pro pessoal fazer a página aí e tal, e vai botar o relatório do Baroni para ver os contrapontos que o Baroni tem a mim, e daí você vai tomar a sua decisão. Esse relatório aqui é só para assinante, tá? Eu pedi para abrir uma exceção aqui, decidi agora, o pessoal vai liberar para vocês aí o último relatório de HGLG do professor Baroni, que tem bons argumentos também. Daí você ouve o meu argumento, vê o dele, ouviu o do Marcos também, ouve o de outras pessoas e toma a sua decisão se você quer comprar ou não. Eu acho que esse é assim que se investe bem, ouvindo todos os pontos de vista positivos e negativos. E se você souber os negativos e os positivos e souber separar o joio do trigo, provavelmente sua decisão de investimento vai ser melhor ao longo do tempo, certo? Perfeitamente colocado. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já dá aquele joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.